Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Livros Tube. Espero que você goste do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal porque toda semana eu coloco resumo de livro novo. Deixa aquele like para esse canal conseguir chegar a mais e mais pessoas. Vamos lá pro vídeo de hoje. A arte de fazer acontecer. David Allen. A sua capacidade de ser produtivo é diretamente proporcional à sua capacidade de relaxar. Somente quando sua mente está clara e seus pensamentos estão bem organizados, você pode realmente liberar seu potencial criativo. Assim, a chave para ser mais produtivo é desenvolver caminhos realistas e sustentáveis para que você possa relaxar mais. E como você se torna mais relaxado? A resposta é simples e direta, transformando a maneira como você trabalha e a maneira como você realmente realiza o trabalho. Desenvolvendo um sistema confiável para gerenciar todas as coisas que você normalmente tentaria lembrar. Na verdade, quanto mais você puder limpar sua mente fazendo download dos itens que não podem ser esquecidos em um sistema à prova de falhas, mais claro você será capaz de pensar em outros itens e mais produtivo você vai se tornar. O cérebro humano tem capacidades criativas e poderes que muitas pessoas só vislumbram por alguns minutos em suas vidas. A arte de fazer as coisas serem feitas. Quanto mais clara for a sua mente e menores forem as preocupações em relação a esquecer coisas importantes, mais eficaz e produtivo você será. Para se sentir verdadeiramente no controle, você precisa de duas coisas. Um sistema lógico e completo para capturar tudo, em menor ou maior escala, pelo qual você se sente responsável. Um plano viável e flexível para saber qual é a melhor próxima ação para cada item do seu sistema. Em essência, a chave real não é gerenciar tempo, informação ou até mesmo prioridades. O principal desafio para fazer mais coisas é gerenciar suas ações usando um sistema em que você confia. Se sua mente está focada em tentar não esquecer outra coisa, você será menos eficiente em trabalhar no item sobre o qual você está tentando pensar. Existem várias razões potenciais para que algum item possa estar em sua mente enquanto você está concentrado em outra coisa. Você pode não ter em funcionamento um sistema que lhe fornecerá lembretes do resultado e da ação que você pretende tomar. Uma parte subconsciente de sua mente automaticamente assumirá a responsabilidade de lembrá-lo. E se você receber muitos desses lembretes em andamento ao mesmo tempo, rapidamente começará a sentir-se sobrecarregado. Haverá um desincentivo em aceitar algo novo, porque sua mente sinalizará que você já tem muito a fazer. A chave para uma maior produtividade, portanto, é obter todas as coisas que você quer fazer na sua cabeça e em um sistema viável que ditará e controlará suas ações. Você quer gerenciar melhor suas ações, preenchendo seu tempo com pequenas ações que levam aos resultados pretendidos em todas as áreas da sua vida. Um sistema produtivo de gerenciamento de ações pessoais. Tenha uma abordagem de baixo para cima. A maioria das pessoas pensa naturalmente que os sistemas de gerenciamento de tempo devem ser de cima para baixo, primeiro definindo uma emissão de tempo, depois objetivos críticos e finalmente detalhes de implementação. Na prática, a maioria das pessoas está tão envolvida nos compromissos do dia a dia que a imagem maior fica embaçada. Assim, uma abordagem mais eficaz é de baixo para cima, ou seja, você tem o controle do que está em sua caixa de entrada todos os dias. Possua elementos de controle horizontal e vertical. Os compromissos, projetos e ações precisam ser controlados horizontalmente e verticalmente. Controle horizontal significa que você mantém coerência e consistência de direção em todas as áreas da sua vida. Controle vertical significa pensar em cima e embaixo de um tópico ou projeto e elaborar os detalhes envolvidos. Você precisa ser capaz de lidar com um amplo espectro de tarefas e projetos complexos. Capture e organize 100% das suas coisas. Coisas são definidas como qualquer coisa pela qual você se sinta responsável por aquilo que ainda não tem um resultado desejado ou uma próxima etapa de ação. Para que exista um certo grau de controle, tem de haver uma maneira racional e consistente de transformar coisas em objetivos claros e ações factíveis. Reduza progressivamente e elimine o estresse. Simples e puramente porque sua mente deixará de se preocupar em lembrá-lo de coisas que deveria não esquecer e começa a pensar sobre o assunto em questão. Produtividade horizontal. O aspecto horizontal de nossas vidas incorpora tudo o que tem nossa atenção em qualquer momento específico. Para gerenciar nosso fluxo de trabalho nesta área de forma produtiva e sem estresse, existem 5 etapas. Coleção.
Junte tudo. Sua mente só deixará as tarefas de baixo nível se estiver confiante de que você tem um sistema que captura tudo para a ação futura. Assim, você precisa de uma caixa de entrada que capture itens físicos e posses, notas descritas no papel, mensagens eletrônicas, e-mail e anotações, mensagens de voz, materiais escritos ou publicados. A maneira de coletar e consolidar todos esses itens pode ser de alta ou baixa tecnologia para atender às suas próprias necessidades e preferências. O que é mais importante é a integridade. A menos que você esteja coletando tudo, sua mente ainda se sentirá responsável por lembrar alguns itens em si. Essa fase de coleta funciona melhor se você tem o menor número possível de caixas de coleta. Se você regularmente e constantemente esvaziar cada caixa de entrada e se todas as bases estiverem cobertas e nada for deixado de fora. Você só vai parar de se preocupar com coisas se tiver certeza de que tudo o que precisa é chegar às suas caixas de entrada. Colocar coisas na sua caixa de entrada precisa ser uma parte integral do seu estilo de vida. O sistema de produtividade só funciona de forma eficaz se a sua mente tiver acesso a tudo o que você precisa para manter profissionalmente e pessoalmente, o que provavelmente significará que suas caixas de entrada serão preenchidas inicialmente. Processo: esvazie sua caixa de entrada. Agora que você tem tudo junto, o próximo desafio é esvaziar suas caixas de entrada. A única maneira de fazer isso é tomando uma decisão sobre o que precisa ser feito no futuro sobre cada item individual dentro delas. Suas 3 regras nesse estágio devem ser: primeira, processe o item de cima primeiro. Certifique-se de que cada item é tratado individualmente, independentemente da sua importância relativa. Dessa forma, você está empenhado em esvaziar suas caixas de entrada, independentemente da importância ou da relevância de cada item. Segunda, processe apenas um item de cada vez. Comprometa-se a tomar uma decisão sobre cada item à medida que se aproxima dele. Não coloque nada na sua caixa de entrada para ser decidido depois. Uma vez que pegá-lo, tome uma decisão final sobre ele. Terceira, nunca coloque nada de volta em suas caixas de entrada. As caixas de entrada são pontos de coleta para o início do processo, não locais onde os itens devem residir indefinidamente. Comprometa-se com a ideia de que tudo será processado e nunca adiado. Agora, com essas 3 regras básicas, como você processa o que estiver em suas caixas de entrada pessoais? O processo é bastante simples e consiste em fazer 3 perguntas-chave, respostas sim ou não, que ditarão o que deve ser feito com cada item. Pergunta 1. Este item é acionável? Se a resposta for sim, vá para a próxima pergunta. Se for não, então há 3 possíveis locais em que você pode colocar este item. A. Em um arquivo de espera. Esse pode servir como incubadora para projetos que ainda estão se preparando um pouco mais, ou você pode configurar esse arquivo como um arquivo de calendário. Se os itens não forem relevantes em uma data específica, eles poderão ser descartados. B. Em um arquivo de referência, isto é, para informações que podem ser importantes no futuro ou talvez seja necessário fazer referência em algum momento. C. Para o lixo, jogue fora o quanto você puder. Pergunta 2. Esta é uma tarefa única? Se a resposta for sim, passe para a próxima pergunta. Se for não, então você precisará mover o item para a área de trabalho de seus projetos, onde ele será agrupado com todos os outros itens relacionados ao mesmo projeto. Dessa forma, o item permanecerá em seu sistema de gerenciamento até que o projeto seja concluído. Pergunta 3. Essa tarefa pode ser executada em 2 minutos ou menos? Se a resposta é não, então você tem 3 locais possíveis para colocar este item. A. No seu arquivo delegado. Esta é a área da qual você delega a tarefa para outra pessoa que é mais adequada do que você para fazê-lo. Uma vez por semana você passa pelo seu arquivo delegado e faz todas as atribuições apropriadas. B. No seu arquivo de calendário. Se você precisar de um período de tempo para realizar essa tarefa, tenha um calendário onde você reserve o tempo necessário de lado. Seu arquivo de calendário precisa ser organizado e referenciado em uma base regular, se for para ser muito eficaz. C. Na sua lista de ações seguintes. Este é um arquivo que você mantém à mão. Sempre que você tiver alguns minutos de sobra que não esperava, você pode pegar esse arquivo e preencher o tempo de forma produtiva. Se a resposta for sim, vá em frente e faça a tarefa imediatamente. Não se incomode em adicioná-la ao seu sistema. Complete-a e tire do seu caminho imediatamente. Organize. Configure os lugares certos.
A chave para fazer seu sistema de processamento funcionar é ter um sistema disponível para organizar e estruturar fisicamente todas as suas coisas adequadamente. Tendo em mente que suas coisas podem ser itens físicos ou em formato eletrônico, algumas ideias sobre como configurar e organizar as áreas de destino do seu sistema são: seu arquivo de espera para dados não passíveis de ação deve ter pelo menos um par de componentes diferentes. A lista em aguardo. Isso incluiria listas de todos os itens que você está esperando que alguém faça alguma coisa antes de poder concluí-los. Essa lista precisa ser revisada frequentemente e lembretes são construídos de alguma forma para que quando a outra pessoa complete sua parte, esse item torne-se imediatamente passível de ação. Dependendo da logística envolvida, uma lista em aguardo pode ser uma lista escrita mantida em um local central, documentos em uma pasta em aguardo, e-mails movidos para uma pasta do computador chamada em aguardo, uma lista de algum dia / talvez. Isto abrange todos os itens que não são de relevância imediata, mas que devem ser mantidos para uso futuro. Você pode organizá-los de várias formas, dependendo de suas necessidades e preferências pessoais. Como uma lista de objetivos futuros, em um calendário, como uma lista de listas diferentes, em qualquer formato eletrônico adequado, como um arquivo em que você envia lembretes para si mesmo. Seu arquivo de referência, também para dados não sensíveis de ação, deve ser deliberado e cuidadosamente pensado. A maioria do que entrar em sua vida será material de referência ou lixo. Decidir quanto material de referência você guarda e como organizá-lo normalmente será um julgamento pessoal. Algumas maneiras possíveis de organizar o seu arquivo de referência incluem: arquivos de referência geral em ordem alfabética, filetes de arquivo com gavetas ou seções designadas por área, dependendo da quantidade de material armazenado, contato de gerentes ou sistemas baseados em uma agenda, bibliotecas e arquivos, arquivos e materiais baseados em um computador. A separação de materiais acionáveis de materiais de referência é uma chave para o sucesso em fazer mais coisas todos os dias. A menos que você tenha a capacidade de fazer essa distinção, muito tempo e esforço podem ser desperdiçados. Basta separar os materiais que devem ser usados para uso futuro e os itens que requerem ação aumentarão imediatamente e sua eficiência, consequentemente, aumentará. Para gerenciar e organizar projetos de maneira eficaz, você precisará de pelo menos 3 componentes básicos. Lista de projetos atuais. Este é um índice abrangente de todos os projetos em andamento no momento. A lista nem precisa ser organizada por prioridade, tamanho ou urgência. Ela só precisa incluir todos os projetos em que você está pensando. Uma vez por semana, percorra esta lista e siga alguns passos para avançar um pouco em seus projetos atuais. Dessa forma, sua lista de projetos atuais se torna um inventário de onde você deseja se dirigir no futuro. Planejando esboços para cada projeto atual. Em sua lista, você deve ter um resumo de uma página detalhando os objetivos do projeto e as possíveis etapas que podem ser tomadas a cada semana para avançar nele. Se quiser, pode até mesmo ajustar seus planos de projetos mais adiante, separando projetos pessoais e profissionais, compilando uma lista de projetos que você delegou a outros, agrupando projetos juntos por categorias ou tipos, quebrando grandes projetos em subprojetos, armazenando materiais de apoio para cada projeto. Estes são os recursos para apoiar ações ou ajudar a pensar sobre os seus vários projetos. Note que estes não são lembretes para agir, mas materiais de referência. Dependendo do formato e da quantidade de material envolvido, você pode armazenar esses materiais de suporte em pastas ou gavetas de arquivos, em formato eletrônico como notas anexadas, bancos de dados ou e-mails, como páginas soltas em um caderno, em organizadores eletrônicos, em diários e planejadores do dia. Somente se você tiver uma maneira consistente de rastrear todos os seus projetos e subprojetos e os componentes associados, juntamente com uma maneira confiável de gerar lembretes, é que a sua mente ficará responsável por manter o controle de todos os detalhes relacionados a eles. Essa é a parte de ação do seu sistema. Agora você quer ser capaz de avaliar todos os itens que precisa fazer e organizá-los para que seja lembrado de fazê-los quando tiver tempo. Você também deseja agrupar esses itens em alguns tipos de agrupamentos lógicos, de modo que novos itens para a ação possam ser incluídos continuamente. A maneira de fazer isso será altamente individualizada, mas primeiro considere algumas ideias que funcionam para outras pessoas. Para gerar lembretes de ação, tenha o seguinte: desenvolva uma lista de itens delegados.
Similarmente à sua lista de projetos, isso será simplesmente um índice de todos os itens de ação que você delegou a outras pessoas. Você pode ter notas sobre cada item que mostrem quem foi delegado e quando será necessário um acompanhamento adicional. Você pode transferir esses prazos de acompanhamento para o seu calendário a cada semana, à medida que analisa sua lista delegada. Mantenha um calendário diário. Primeiro, verifique se você tem apenas um calendário, onde quer que vá. Quando tiver um compromisso definido, insira-o no seu calendário. Para um item de ação que precisa ser feito em um determinado dia, escreva-o no seu calendário. Seu calendário não é uma lista de desejos em que você escreve as coisas que gostaria de fazer em um mundo ideal. Em vez disso, você deve apenas anotar as coisas que absolutamente devem ser feitas naquele dia. Você pode organizar seu calendário em quaisquer categorias que sejam mais favoráveis às suas circunstâncias específicas. Sempre tenha sua lista de ações seguintes à mão. Se você tiver uma lista à mão, sempre que obtiver alguns minutos extras por qualquer motivo, você pode preencher o tempo com atividades produtivas. Essa lista deve estar em qualquer formato que faça mais sentido para a maneira como você trabalha. Uma vez que você sabe exatamente o que você precisa para manter o controle de tudo que você precisa desenvolver para atingir esse objetivo é um grupo de listas e pastas. Outra boa ideia é usar as listas de verificação. Uma lista de verificação nada mais é do que uma receita de potenciais ingredientes para os projetos, eventos e outras áreas de interesse. Se você gerar uma lista de verificação do que deve ser incluído em seu próximo projeto, toda vez que um projeto for concluído, com o tempo você se tornará cada vez melhor. Essa mesma filosofia de lista de verificação também pode ser aplicada em todas as áreas da sua vida, conforme a necessidade ou em um contexto mais permanente e estruturado. Por exemplo, você pode desenvolver listas de verificação para tudo o que você deve fazer quando viaja, o que precisa ser coberto ao organizar uma conferência, programa de treinamento, uma reunião ou uma conferência com o cliente, suas principais áreas de responsabilidade, trabalho e pessoal, suas declarações de valores pessoais, crenças fundamentais e afirmações dessas crenças. Usadas de forma eficaz e consistente, as listas de verificação podem ser excelentes facilitadores de produtividade e aumentar a sua eficácia. Revise. Mantenha tudo funcional. Revisar regularmente mantém tudo funcional e permite que você progrida progressivamente para se tornar mais produtivo e eficiente na maneira de gerenciar seu fluxo de trabalho. Também estimula o pensamento novo e criativo sobre como gerenciar as principais áreas de sua vida. Como você deve rever seu sistema? Diariamente, revise seu calendário e as listas de ações seguintes. Veja o que precisa ser feito naquele dia, quais compromissos foram agendados e quais você pode fazer com qualquer tempo disponível para mover sua vida para frente. Semanalmente, reveja sua espera, projetos e listas de delegados. Avalie o que está acontecendo em sua vida e passe por todos os itens que você tem em projetos ou delegados. Mantenha o equilíbrio em sua vida, separando o tempo na próxima semana para itens específicos. Esta é a sua oportunidade de limpar a mente, fazendo com que certas coisas saiam da sua cabeça e entrem no seu sistema. É também uma hora definida em que novas coisas podem ser adicionadas ao seu sistema com maior efeito. Para algumas pessoas, esta revisão semanal é melhor feita no final da semana atual, enquanto outros gostam de fazê-la no início da semana seguinte. De qualquer forma, tudo bem, mas a chave é separar 2 horas para que isso seja feito religiosamente a cada semana. Em resumo, a revisão semanal é a melhor hora para reunir todas as coisas que entram em sua vida, processar todas as suas coisas com eficiência, observar sua agenda para a próxima semana, revisar seu sistema e ajustar onde for necessário, atualizar suas listas, deixar tudo limpo, atualizado e completo. Mensalmente ou trimestralmente, reveja o quadro maior. Periodicamente, você precisa esclarecer seus objetivos maiores, metas de longo prazo, visões e valores. Com que frequência isso acontece é uma questão de preferência pessoal, mas de vez em quando você precisa fazer um balanço e verificar o progresso. Nessas exibições, você deve revisar suas principais metas e objetivos, pensar onde você quer chegar daqui a 3 anos, avaliar como sua carreira está progredindo, considerar importantes questões de estilo de vida, observar o alinhamento entre seus valores e seu estilo de vida, avaliar sua vida e seu trabalho, tomar decisões importantes. Ao rever seu sistema regularmente, você começa a se tornar mais confiante. Você está realmente fazendo o que precisa ser feito.
Além disso, com o tempo, suas necessidades e preferências pessoais irão se expandir, a menos que você adquira o hábito de revisar e ajustar seu sistema de maneira incremental e regular. Seu sistema estará fora do alinhamento com suas principais metas e objetivos. Um bom sistema nunca é estático. Portanto, o processo de revisão deve ser realizado de forma contínua, combinando a análise diária com o contexto de uma sessão de planejamento semanal e a perspectiva de revisões comuns. Você estará moldando o sistema em torno das principais áreas da sua vida e do seu trabalho. Em outras palavras, você estará progressivamente desenvolvendo um sistema aprimorado que se adapta à sua vida como uma luva e que permitirá que você alcance ainda mais em menos tempo. Tome as melhores decisões. Todo o propósito de qualquer sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho é melhorar sua capacidade de fazer boas escolhas sobre o que fazer em qualquer ponto no tempo. Você se torna mais produtivo porque tem um sistema que identifica qual é a melhor maneira de usar seu tempo. Então, como você usa o sistema para decidir o que fazer? Existem 3 modelos teóricos que você pode usar. Primeiro, 4 critérios para escolher ações a cada momento. Em ordem de importância, as 4 perguntas que você deve se perguntar ao decidir o que fazer são: o que pode ser feito agora com as ferramentas? Quanto tempo está disponível antes do meu próximo compromisso? Quanta energia eu tenho no momento? De todas as minhas opções, qual é a coisa mais importante a fazer? Com base em suas respostas a essas 4 perguntas-chave, decida qual é a coisa mais produtiva que você poderia estar fazendo em um momento específico. Segundo, modelo triplo, para avaliar o trabalho diário. Durante um dia de trabalho normal, você geralmente estará envolvido em 3 tipos de atividades: fazendo um trabalho predefinido e planejado, fazendo o trabalho à medida que vai aparecendo, definindo o seu trabalho. No final do dia, considere que tipo de equilíbrio você está entre essas 3 categorias de trabalho. Você se sente à vontade com esse equilíbrio e, se não, o que mudará para alterar o equilíbrio no futuro? Terceiro, modelo de 6 níveis para revisar seu próprio trabalho. Existem níveis a partir dos quais sua vida pode ser avaliada e analisada. Os próximos 3 a 5 anos, os próximos 1 a 2 anos, suas áreas de responsabilidade, seus projetos atuais, suas ações atuais. Para ter sucesso, você realmente precisará gerenciar todos esses níveis em uma abordagem equilibrada e medida. Há necessidade de alinhamento entre cada um desses níveis para motivá-lo a fazer o que precisa ser feito. A maioria dos sistemas de gerenciamento de tempo sugere uma abordagem de cima para baixo, na qual você começa com as metas de sua vida e trabalha a partir daí. Na prática, uma abordagem de baixo para cima, começando com os detalhes do seu mundo imediato e olhando para onde você está indo, geralmente é mais efetiva e prática. Apenas uma coisa é certa: sempre haverá uma lista maior de coisas que você não está fazendo em um instante específico do que o que você está fazendo. A chave para se sentir bem em relação às suas ações não é apenas decidir o que fazer, mas também o que você não fará. Seu sistema de gerenciamento de ações destina-se a ajudar você a se sentir bem. Para obter êxito, você precisa confiar em seu sistema implicitamente. Você deve ter confiança de que está coletando, processando, organizando e analisando todos os compromissos e atividades em potencial. Você tem que se sentir confiante de que seu sistema reflete com precisão sua vida. Produtividade vertical. Para gerenciar seu fluxo de trabalho no aspecto vertical da vida, projetos, existem 5 etapas. Primeira, definir. Especificar propósitos e princípios. Por que este projeto é importante? Que padrões e valores eu espero que sejam cumpridos na realização deste projeto? Respondendo a essas perguntas logo no início, você desenvolve um nível maior de motivação e estabelece as bases para a direção na qual você quer se dirigir. Pensar no propósito de qualquer projeto de forma profunda acionará e preparará seus processos de planejamento internos. Em última análise, seus princípios acabarão se tornando um ponto de referência para a maneira como o projeto será concluído. Segunda, visualizar. Veja o resultado perfeito. Ao imaginar de forma positiva o sucesso do projeto, a aparência e o som, você começa a se concentrar em preencher os detalhes. De fato, muitas vezes você nem poderá ver como fazer um projeto até que possa visualizá-lo e aproveitar os benefícios. Além disso, a visualização da conclusão bem-sucedida do seu projeto gerará um tremendo entusiasmo e impulso, forçando a imagem mental, e mais motivado você se sentirá ao fazer isso acontecer. Terceira, pensar.
Brainstorming. Agora que você quase consegue provar o sucesso, é hora de descobrir como chegar lá. Se você for muito restritivo nesse estágio, haverá pouca coisa para a criatividade florescer. Portanto, você quer reunir uma coleção de ideias sobre como fazer o projeto. Boas ideias, pequenas ideias, grandes ideias, ideias malucas, várias. Em outras palavras, você quer debater ou fazer algum mapeamento mental e gerar um grande conjunto de ideias, onde as mais impraticáveis e imprudentes serão descartadas mais tarde. Para fazer um brainstorming eficaz, evite fazer julgamentos. Quanto mais você avaliar, desafiar ou criticar as ideias que estão sendo apresentadas, menor a probabilidade de surgir algo original. Você deve querer incentivar o fluxo livre e irrestrito de ideias, em busca de uma que seja ótima. Salve a análise crítica para mais tarde e perceba que você não está comprometido em fazer tudo o que é necessário nesse estágio. O objetivo é garantir a quantidade, não qualidade. Isso mantém seu raciocínio expansivo. Quanto mais ideias você tiver para começar, maior a probabilidade de uma ideia de qualidade surgir através do processo de brainstorming. Gere as mais variadas ideias possíveis para começar. Ponha a análise e a organização em segundo plano. A análise, a avaliação e a organização de suas ideias serão úteis. Incentive ideias inovadoras que sejam criativas e originais, ao invés de limitar seu brainstorming apenas àquelas ideias que sejam práticas e viáveis. Quarta, organizar. Componentes e consequências. Frequentemente, quando você obtém todas as ideias disponíveis em campo aberto, relacionamentos e sequências naturais começarão a surgir. A sequência natural que tende a ser seguida na organização de suas ideias é identificar as peças maiores e mais significativas, os principais componentes e subcomponentes, sequências, eventos e ou prioridades. Ordenar as peças de acordo com os critérios mais aplicáveis, componentes, sequências e prioridades. Preencher lacunas e começar a adicionar qualquer quantidade de detalhes. Cada projeto terá sua própria quantidade de estrutura e detalhe que será necessário para obter as coisas em movimento. Quinta, ação. Focar nas próximas ações. Nesse estágio, você especifica exatamente o que você fará, quais recursos serão necessários, de onde esses recursos virão e realizar alguns planejamentos práticos baseados na realidade. Os pontos básicos. Cada projeto terá partes móveis, componentes que exigirão a conclusão de algum outro componente primeiro. Sente-se e analise que aspectos do projeto podem ser implementados e como essa próxima ação será concluída. Se você decidir que planejamento mais detalhado precisa ser feito primeiro, tome uma decisão sobre qual será o próximo passo no processo de planejamento e esclareça quando será completado e por quem. Se a próxima ação em um projeto for delegada a outra pessoa, defina um prazo de acompanhamento no qual você realmente entrará em contato com essa pessoa para verificar o progresso. Configurar um cronograma e encontrar algumas partes do projeto que pode ser trabalhado imediatamente, mesmo que a culminação do projeto em si ainda esteja a muitos meses de distância. Em geral, muito do pensamento do projeto não precisa ser elaborado. Na prática, a maioria desse raciocínio é algo que você poderia fazer escrevendo coisas no verso de um envelope. De tempos em tempos, uma estrutura formal ou um plano escrito pode ser necessário, mas em muitos projetos uma abordagem casual tende a ser mais produtiva. Por necessidade, a execução do projeto precisa ser um processo inclusivo. Todos precisam sentir que estão contribuindo de maneiras significativas para que seus melhores esforços sejam possíveis. Novamente, uma abordagem casual tende a funcionar melhor aqui, já que as sessões de planejamento formal usando ferramentas de alta potência são geralmente eficazes apenas se forem complementadas por reuniões informais, onde as pessoas reúnem e oferecem os detalhes. Na maioria das vezes, um sistema para organizar os aspectos horizontais da vida vai funcionar bem, mas vale a pena ter a capacidade de planejar e executar projetos conforme a necessidade. Os benefícios do sistema. Ao colocar este sistema em prática em sua vida, há 3 benefícios fundamentais a serem derivados. Coletando tudo em um único lugar e processando todo o seu material através de um único sistema, você eliminará toda a ansiedade de que as peças importantes estão sendo ignoradas. Ao sempre perguntar qual é a próxima ação, você obterá alas de produtividade pessoal e um enorme aumento nos resultados genuínos gerados. Ao focar no resultado desejado, você aproveitará seus poderes mentais e imaginativos para produzir o que você quer com menos esforço, trazendo cada um desses benefícios à tona.
O benefício do hábito de coleta. Quando as pessoas com quem você trabalha começam a perceber que você sempre vai em frente em todas as tarefas que lhes são dadas e todas as tarefas que você dá, elas vão confiar em você e ter mais confiança em suas habilidades. Da mesma forma, em um nível pessoal, você descobrirá que a sensação de estar sobrecarregado com relação a tudo o que tem feito será substituída por uma sensação de libertação e controle. E isso, por sua vez, gera enorme energia pessoal e entusiasmo pela vida. Do ponto de vista organizacional, se toda a organização for pessoalmente disciplinada e organizada o suficiente para cumprir todos os compromissos, grandes coisas podem acontecer e acontecerão. O tomar decisões sobre a próxima ação. É muito frustrante quando algo é discutido novamente sem que nenhuma ação seja tomada. Por outro lado, quando indivíduos e grupos se concentram em sempre decidir qual deve ser a próxima ação e então realmente fazer isso, um tremendo senso de propósito emergirá e um sólido histórico de sucesso será gerado. Perguntar qual é a próxima ação força todos a serem claros, responsáveis, produtivos e capacitados para realmente fazer o trabalho. Os benefícios de se concentrar em resultados positivos. As pessoas que habitualmente se concentram em gerar resultados profundos fazem e alcançam mais do que aqueles que veem as coisas vagamente. Ao identificar com clareza e precisão exatamente o que querem, o desafio então se transforma em como fazer acontecer. É sempre impressionante e inspirador perceber o quanto as pessoas podem realmente alcançar quando decidem e se comprometem. Esse sistema possibilita que as pessoas evitem qualquer confusão causada por pensamentos confusos ou sem foco, e em vez disso, estabeleçam exatamente o que elas querem e como estão fazendo isso. E então, o que você achou da leitura de hoje? Deixa seu comentário aqui embaixo, o seu joinha e vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau!